E aí galera do canal, bem-vindo a mais um vídeo e já se inscreve, ativa o sininho de notificações e deixa seu like, que aqui tem muito conteúdo com o Dr. Paulo Isso é Musi. necessário. Lucas Kruzinski, poderia fazer um top 5 dicas como aumentar testosterona naturalmente, alimentos ou afazeres? Estou na academia há um ano e até sair em 370. Lucas, cara, realmente está muito baixo. Né? É estranho, porque assim, por mais que você tivesse treinado no dia, feito o exame, né, colhido na sequência do treino, não daria tão baixo assim. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, né, top 5. Vamos selecionar 5 coisas então. Top 5. 1. Primeira coisa, o que mais perturba o que é nível de testosterona é qualidade de sono. Então, se você tem algum problema de sono, trate, tá? Não dá para ter você um sono ruim, né? Dentro uma qualidade ruim, se acordar 1, 2, 3 vezes na noite, né, e ter uma testosterona boa. Isso daí não é compatível. Segunda coisa, também sobre sono. Precisamos bater pelo menos 7 horas de sono ininterrupto. Precisamos chegar nisso. Tá? Então isso é importante. Então as duas primeiras coisas se relacionam ao sono. Tá? Como a gente está falando de horas de sono aqui, essa janela do sono ela é interessante que seja entre 10 e 6, entre 11 e 7, né? Ou entre 10 e 5, 11 e 6, tem que ser nesse horário. Não dá para falar assim, vou dormir 1 hora, acordo às 8. Não, ruim. Né? Ou então vou dormir às 8 da noite e vou acordar às 4 da manhã. Também é ruim. O horário ideal é você dormir entre 10 e 11 e você acordar entre 5 e 6. Né? Se você, por conta do exercício, por conta de tudo isso. Pode ser que demande mais tempo, de acordo com o seu nível de treinabilidade. Se você treinar mais, né, pode ser que demande mais sono. Então, essas são as primeiras duas. Terceira, alimentação. Tá? Na alimentação é um pouco mais complexo, por quê? Porque para você produzir hormônios, você precisa de um hormônio produzido na gordura que se chama leptina e que só é produzido quando você tem entrada de energia. Ou seja, se você tiver longos períodos de jejum, você não vai produzir leptina, por quê? Porque não tem entrada de energia para sair leptina. Se você tem saída de energia, o corpo não produz leptina, logo o seu hipotálamo não vai produzir o que são as liberadoras de gonadotrofinas, que é a quispeptina e o GnRH. Se você não tiver esses dois, você não tem, né, LH nem FSH, e se você não tiver esses dois, você não tem testosterona, tá? Então, essa é a questão da falta de energia. Isso pode acontecer se você tem uma alimentação errada, né? Se você come de forma aleatória, né? Come agora, fica 10 horas sem comer, aí depois come um montão, né? Ou acontece se você tem uma alimentação exagerada. Se você tem um excesso de caloria, você gera uma resistência à insulina e, portanto, uma resistência à leptina. Então, as últimas 3 dicas, as duas são sobre o sono, as últimas 3 são sobre a alimentação. Em primeiro lugar, né? Tem uma alimentação fracionada, isso é importante. Segundo, evite excessos calóricos ou picos calóricos em refeições. Tá? E terceiro, não tenha a iniciativa de ficar restringindo o carboidrato e tentando deixar caloria para outros macronutrientes. Por quê? Principalmente sua tireoide depende de carboidrato. E se sua tireoide não está bem, o seu testículo não ficará bem também. Isso é uma preocupação que você tem que ter. As glândulas do nosso organismo, elas trabalham todas de maneira paralela. Se uma não funciona legal, a outra também ela fica mais ou menos. Existe um eixo tireoide-gônadas, que ele é muito importante você saber que existe, para que você respeite sono e alimentação e, de fato, você não deixa essas coisas interferirem na sua produção de testosterona. Mas como você é jovem, né? Tem uma testosterona de 370, eu procuraria um endocrinologista, um médico do esporte, um nutrólogo que trabalhe com esporte, para fazer uma revisão geral aí e ver como é que tá. E como é um assunto muito importante, só para você ter uma ideia,
A gente tem uma mania muito grande de se automedicar. Isso é um grande problema, porque na farmácia você tem pelo menos 250 medicações que você compra sem receita e que são medicações comuns para automedicação que fazem com que você tenha disfunção da tireoide. E lembra que eu te falei das glândulas? Isso é muito importante. Se você tem disfunção em uma, você vai ter uma diminuição da função em outra. Então, às vezes, a partir de uma medicação que você toma, né, para dor, por exemplo, você tem uma disfunção da tireoide e que você cria uma disfunção nas suas glândulas, nas suas gônadas, e a sua testosterona vai para o beleléu. Tá? Então é importante, né, você ter essa noção. Fora as medicações que atingem a produção de testosterona, né, de forma direta. Né? Você tem algumas medicações para o estômago que faz isso, que são de uso comum, que normalmente a pessoa toma lá, vai lá e toma... sente um mal-estar no estômago, vai lá e toma essa medicação 2, 3 dias, já arrebentou. Alguns analgésicos, eles inibem o que é a produção de testosterona, tá? Principalmente, pessoal, já que a gente está falando nisso, né? Analgésicos baseados em opioide. Então, se você está acostumado a comprar alguns analgésicos aí baseados em opioide sem receita, né? Que contém, por exemplo, codeína, né? Que você consegue comprar com mais facilidade, né? O que acaba acontecendo, tá? Acaba que você inibe a tua produção de testosterona. Né? Os opioides são inibidores hipotalâmicos da produção de GNRH e quispeptina. Então fiquem atentos. Se você já é inscrito no canal, ligue as notificações para você saber quando esse vídeo ele foi lançado. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. A gente espera por você. Aliás, faz tempo que eu não convido vocês, né? Amanhã às 7 da manhã tem banha, tá?